Hoje eu tô aqui para falar sobre a participação do super empresário Abílio Diniz no Digitalks. É um evento digital que fala sobre tecnologia, sobre o digital, sobre o que está acontecendo no mundo, e ele foi falar sobre a visão dele do mundo pós-pandemia ou atual pandemia, não se sabe quando vai acabar, mas foi incrível a entrevista dele. Na verdade, a participação dele, né, ele não fez uma apresentação com slides e tudo mais, ele dividiu o olhar dele sobre as questões que estão acontecendo, sobre a carreira dele, sobre como é a visão dele como empreendedor, sobre os hábitos e tudo que ele fez durante a carreira e o que ele ainda faz. Ele fala, né, que ele ainda tem que trabalhar muito porque tem filho pequeno. Então ele continua trabalhando, sócio de empresas, enfim, mundiais. Então é uma pessoa de muita bagagem que eu sempre admirei. E depois dessa entrevista admirei ainda mais. E decidi fazer esse vídeo para dividir com vocês o olhar dele, a visão, que está muito, né, atrelado ao meu método de consultoria de marketing estratégico e de coisas que eu acredito, coisas como profissional e como pessoal que eu acredito muito. Então, como eu admiro, eu vou falar o que ele falou e sempre dando a minha visão aqui também. Então, a visão dele sobre o mundo digital foi a primeira parte, o que ele falou. O que ele falou, e tá em pontos aqui, eu vou dar sempre uma olhadinha para ir me guiando, mas que a tecnologia digital já é uma commodity. O que vai fazer a diferença é sua estratégia e a excelência que fará a diferença no mercado. Então, olha só a visão dele, né? Ele é muito atualizado, independente da idade dele, né? Mas é uma pessoa super antenada e que diz que o digital ele já faz tão parte da vida das pessoas, ele já é tão intrínseco nas pessoas desde um bebê, né? Que a gente vê muito mexendo em celular, até qualquer idade de qualquer pessoa tem acesso ao digital, a nossa vida está digital, que ela já virou commodity. O grande diferencial aí é você ter a sua estratégia. Qual é o seu posicionamento de mercado para ir poder comunicar no digital, né? Então eu achei muito interessante, porque até semana passada eu fiz um vídeo sobre isso e até fui convidada para fazer uma palestra no mercado de seguros sobre a estratégia vem antes do digital. Então o digital é um canal, né? Como antes só existia o offline, o digital ele amplia a sua vida, ele chega em mais pessoas, ele é poderoso, porém você tem que ter uma estratégia, né, como empresa, para estar nele, para falar o que, você vai se posicionar como o que, qual é o seu propósito, quem é o seu cliente, qual é o seu produto, o que você quer falar. Então tem que se organizar muito bem isso para aparecer bem no digital. Então eu achei incrível essa fala dele e para mim, essa forma de enxergar, né, que o digital é um commodity, tá aí, tá para todo mundo tem acesso. Hoje até 90% da população da classe C já tem smartphone, então ela é para todo mundo, no Brasil e no mundo. Agora, como você vai se posicionar, o que você quer é o que faz toda a diferença e é o que você precisa perseguir para chegar lá, tá? Então, aí uma outra parte aqui, né, que ele falou é sobre a serenidade, que não adianta, por causa da pandemia e por causa de tudo que está acontecendo no mundo, as pessoas saírem desesperadas e pensar, meu Deus, meu negócio não vai mais existir, o que eu vou fazer, eu não consigo, tá fechado o meu estabelecimento e tudo mais. É claro que não é banalizar e dizer que não é importante, é óbvio que é importante, e cada um dentro do seu espaço tem que entender o que vai fazer. Mudou o cenário, é preocupante, só que a gente vai continuar vivendo.
de que forma a gente vai conduzir as nossas vidas e o nosso negócio. Então ele fala para ter muita serenidade e pensar estratégico para entender se o seu negócio ele dependia de um fluxo das pessoas na rua. Claro, tem que partir para o digital, mas de que forma? Então essa serenidade vai trazer um norte para pensar e para não agir desesperado, porque quem age no desespero muito provavelmente vai estar errando. Então, a serenidade de pesquisar, a serenidade de entender o que está acontecendo com o seu mercado, ser estratégico e atuar, e fazer acontecer e persistir. É assim, não tem outra forma, né? Então, eu super concordo com ele, que a serenidade é um dos pontos que vai trazer diferencial, inclusive, para as pessoas que estão nesse momento aí, né? E aí ele fala muito sobre gente e sobre processo, que as empresas elas são feitas de pessoas e processos, e os processos precisam de gente e gente precisa de processo, e isso se retroalimenta. Então o que ele quis dizer muito é que a gente tem que contar com as pessoas, né? Que a gente tem empresas, tem parceiros, independente se você tem um funcionário, se você é sozinho, mas ninguém trabalha sozinho de tudo. Mesmo que você for sozinho, você tem parceiros e você tem apoios de pessoas para contar. Então, valorize as pessoas que estão com você e faça processos, porque aí elas acontecem. E ensine o processo para as pessoas, seus funcionários, seus colaboradores, e faça isso andar. E tenha processo definido, né? Porque eu escuto muito falar, eu não confio, eu não consigo delegar. Isso é uma questão, obviamente, de confiar, mas de ter um processo. Se você tem um funcionário e quer que ele faça coisas que você faça, crie processo para ele poder fazer, ensine, né? Dá o seu melhor, estimule esse aprendizado das pessoas, que isso vai ser incrível. Então foi exatamente isso que ele falou, e a ideia dele eu acho genial, né? Porque qualquer negócio precisa de pessoas, e valorizar as pessoas é muito importante. Saber comandar, liderar, que são assuntos que estão interligados, né? Quando você sabe liderar, você consegue ensinar as pessoas e elas conseguirem uma evolução. E liderar como? Muito pelo exemplo. Ninguém copia alguém que só fala, copia alguém que faz. Então, para mim, e ele falou muito disso, né? Liderança, ela é só pelo exemplo, né? Então é a mesma coisa que falar de pai e mãe. Fala pro filho, sai do celular, e o pai e a mãe só estão no celular. Você acha que o filho vai fazer o quê? Né? Então fala assim, só nas refeições não pode celular. E aí o pai e a mãe estão lá no celular. Eu já vi muito isso. O filho vai copiar, e quando você lida com pessoas dentro da sua empresa é exatamente igual. Se você pede para a pessoa fazer um processo que você não faz, dificilmente ela vai fazer. Então, assim, liderar é sim estar atento com as nossas atitudes, com as nossas decisões e com o nosso olhar do dia a dia mesmo. E sim, as pessoas vão copiar, e aí sim a empresa vai ter uma essência, vai ter um propósito e vai conseguir que a sua essência prospere dentro da empresa, também com essa questão de liderança. Outra coisa que ele fala, né, e por ser um evento digital, falou muito de digital, mas além disso, você ser um omnichannel, que é multicanais.
Então, assim, o varejo, as lojas físicas, elas não vão deixar de existir. A grande questão é como elas vão existir, né? Tem muita gente que aposta que os grandes varejos de grande aglomeração e grande confusão não vão mais existir. Pode ser tipo loja de rua, 25 de março, eu não sei, né, falar, mas como tem as restrições, vai ter que mudar. Como o comportamento mudou, a gente não sabe quando acaba essas restrições sobre o Covid, e muita gente fala que daqui a pouco vem outras pandemias que a gente tem que estar, no mínimo, flexíveis para conseguir se adaptar. Porque preparado de tudo, se a gente falar que alguém estava preparado de tudo para o Covid, não estava. Podia estar mais digital, podia já estar preparado, por exemplo, restaurantes para entregas deliveries e ter um aplicativo, ou estar dentro dos aplicativos que fazem essa distribuição, mas totalmente preparado ninguém estava. Todo mundo teve que se reinventar e se readequar. Então, estar em omnichannel, em vários canais, também é uma tendência, né? As pessoas, elas vão querer se socializar, elas estão muito restritas, e tudo que eu ouvi, né, até de vários outros palestrantes no Digitalks, é que as pessoas ficaram muito doentes mentalmente mesmo, com medo e tudo mais. Então, é uma questão de quando liberar, as pessoas também vão voltar e a gente vai ter uma outra vida e a gente vai querer sair, a gente vai querer socializar. Pode ser que de forma diferente, por isso a gente tem que estar muito ligado no comportamento, mas estar preparado para todos esses canais, né? E o digital, obviamente, também. Tá bom? Então, muito bacana isso que ele falou de omnichannel. Descobrindo que tipo de trabalho se resolve online e quais offline, e também o que precisa ser híbrido, que também está muito atrelado ao omnichannel, mas assim, o que dentro do seu negócio você consegue resolver online? Vamos supor esses novos bancos, né? Eles estão resolvendo quase que 100% online. Então eles fazem um aplicativo, eu abri até conta recente em banco digital, no Inter, posso até falar o nome, porque, enfim, eu gostei muito do serviço, e você faz tudo digitalmente. Abertura de conta, você faz lá assinatura, manda documento, faz tudo pelo aplicativo. Vai ter uma hora sim que eu vou ter que entrar no chat e falar com alguém, mas você nunca fala pelo telefone. Enfim, esse é um modo de banco. Mas vamos para um banco tradicional. O que você faz para as pessoas resolverem pelo aplicativo e o que você faz para resolver pessoalmente? Ainda as pessoas vão querer o contato, vão ter agências, elas estão diminuindo, mas elas vão estar em pontos mais estratégicos, enfim. Você entender qual é o serviço que você presta offline pessoalmente e qual é o serviço que você presta online. O comportamento das pessoas já mudaram e o que elas não querem mais gastar tempo estando em lojas e gastando o tempo delas em serviços, o que elas já mudaram os hábitos, principalmente com essa pandemia. O que a gente fala sempre a pandemia, o Covid, ele só acelerou, né, o comportamento das pessoas, porque a tecnologia, o digital já estava aí, porque ninguém inventou o digital agora. As pessoas já estavam indo para esse caminho, só que o percentual em pesquisas de que pessoas que nunca tinham usado digital agora fizeram compras até em supermercado, né, que é uma das coisas que o brasileiro gosta de ir no mercado e tudo mais, e estão abrindo mão até por causa do Covid. Então, tem muita gente que mudou vários comportamentos e não volta atrás. Então, você vai ter que analisar para o seu negócio o que é isso online dentro do seu negócio e o que é isso offline, que você ainda pode no offline
oferecer essa experiência, e aí vai ter que ser diferente também o seu tratamento no offline, mas você consegue surpreender e gerar uma experiência incrível para o cliente, né? Enfim, então ele falou disso também. E uma coisa que ele falou muito, com muita ênfase, foi o olho no caixa. Porque assim, o que acontece também quando a gente quer ir atrás de inovação ou de que está fazendo no mercado, é muito comum alguns empresários saírem apostando e sem esse cuidado minucioso e detalhista do que está no caixa. Porque se você fizer isso, você quebra e aí você não tem condições de ir para frente. Mas ser muito criativo, ir atrás de parceiros e se reinventar, mas sempre de olho no caixa para tomar esse cuidado, tá? Então, isso ele falou de questões técnicas e questões da visão dele, do que ele sempre fez. Tem um detalhe aqui, que o que ele fala que ele sempre fez é muito engraçado, e eu nunca tinha ouvido ele falar isso, então eu achei demais e muito humilde da parte dele, dizer que ele nunca foi uma pessoa que estava à frente, né? Apesar de ter o Pão de Açúcar, que é super diferenciado, e ele ter tido outras empresas, o que ele falou que ele fazia? Que ele copiava o modus operandi do Carrefour. Por exemplo, ele deu um exemplo de logística. Ele falou, eu não inventei a logística do Pão de Açúcar. O que eu fiz? Eu copiei a do Carrefour. E o que eu era diferencial, que era o atendimento, aí sim ele fez a parte dele. Mas assim, isso vem para dizer que nem sempre a gente tem que ficar inventando a roda ou inventar um monte de coisa. Às vezes a gente olha para o lado, para o nosso concorrente. E se ele for melhor mesmo em algum ponto, e no caso do Abílio Diniz, o Carrefour era melhor na logística. O que ele fez? Ele foi lá e copiou, não perde tempo com algumas coisas. Investe mais tempo no que é essencial para você. Então ele fez sim algo super inovador e diferenciado, que era o atendimento, que era um supermercado premium, que foi disruptivo na época e tudo mais, mas ele não tem vergonha de falar que ele copiava várias outras coisas e que ele não tinha expertise. Então se liga nessa dica, porque a gente não tem que saber tudo do nosso negócio. A gente pode sim se inspirar, copiar e focar naquilo que a gente tem, o nosso diferencial mesmo. E aí ele passa para uma parte que eu acredito muito e também sigo muito do que ele falou, da parte que não é exatamente business, mas que impacta muito no business, na visão dele e na minha também, porque não existe assim, uma cabeça tá lá na empresa e outra cabeça você faz seu dia a dia, sua rotina, sua família e todas as coisas que você faz na vida e do que você acredita. Então, na minha consultoria, o primeiro passo é se conhecer, para conhecer sua empresa, porque se você se conhece mais, você conhece também a sua empresa, porque se ela é oriunda de você, é porque ela é o seu reflexo, né? Então, aí aqui eu vou falar de alguns pontos que ele falou super interessante e que eu concordo muito. Então, o que ele falou muito, e até por causa da pandemia, isso tá aumentando, mas isso já existia também, é separar o que são os medos reais dos medos imaginários. Eu achei isso tão incrível, porque, assim, dependendo do que você escuta, de que tipo de pessoa você se comunica, você vai ou isolar alguns medos seus, ou tacar fogo nesses medos e, né, colocar álcool na fogueira desses seus medos e aumentar a chama, e ele te paralisa, porque o medo, ele nos paralisa, ele também nos alerta, tipo, isso aqui é um motivo de alerta e eu vou prestar atenção. E esse medo também às vezes é bom, porque você não se joga numa coisa
e você analisa. Quando esse medo te traz análise de cenário, quando ele faz você parar para pensar, ele é super saudável. Então, claro, o Covid existe, o mundo tá diferente, os business têm que ser adequados, mas assim, as pessoas não vão parar de viver, elas são essas pessoas que elas têm desejos e tudo mais. Então, vamos separar uma ilusão que a gente cria e coisas que não são reais e trazer para a realidade, trazer para a ação, porque senão isso só vai te paralisar. Então eu super sugiro que vocês ouçam pessoas de valor, ouçam pessoas que estão com a visão lá na frente, ouçam pessoas que estão preocupadas com o bem-estar mental e sigam elas e sigam o que elas fazem, porque se elas estão bem e a gente está todo mundo junto dentro do mundo, é porque elas fazem coisas diferentes. Então não deixa o medo te paralisar e não crie mais medos do que os que já existem. Então essa foi uma dica dele e eu super concordo. O que ele fala que para o sucesso dele, o que ele estabeleceu a vida inteira e até hoje, inclusive ele falou de algumas rotinas dele agora com Covid, mas é uma rotina. Quando você tem rotina, é impressionante como sua vida flui, principalmente empresários, e aí eu tô na mesma, né, que vocês. Eu tenho que criar uma rotina para eu entender o que eu vou fazer, criar uma agenda, criar uma disciplina pra gente poder fazer o que tem que fazer, senão o dia passa, o tempo passa e a gente não consegue. Então ele estabelece uma rotina e tem uma rotina até hoje para isso ficar produtivo. O dia dele, ele falou que fica produtivo com rotina, tá? Outra coisa que ele faz é esporte pela manhã, que faz parte da rotina dele. E por que eu tô falando aqui, né, de esporte e que isso oxigena o cérebro. Então, eu faço também, está na minha rotina todos os dias de manhã, então entendo muito bem o que ele tá falando. E eu já não tive isso. Então, quando eu não tinha, era totalmente diferente. Então, ele fala que ele precisa disso, de suar, de trazer essa leveza para a vida dele, que ele sente que ele está se cuidando, então ele dedica essas primeiras horas do dia para se cuidar, para depois sentar, né, em frente ao computador hoje em dia, né, que ele tá trabalhando de casa, sentar e ir trabalhando até o final do dia, mas que essa rotina é essencial para ele poder fazer e dar sequência ao dia dele. Colocou a dica, esteja atento à sua alimentação. E aí ele diz, né, que se você tem um corpo pesado, se você se alimenta em exagero ou não com qualidade, o seu cérebro também não funciona na velocidade que pode funcionar, que a gente é uma máquina, né? Nosso corpo é uma máquina. Então, com alimentação saudável e com comidas frescas e naturais, comidas de verdade, a gente tende a produzir mais. E ele sempre foi, né, um exemplo disso. O Pão de Açúcar sempre patrocinou maratonas e está sempre envolvido com o esporte por causa dessa essência dele e por causa dessa certeza que ele tem que isso ajuda muito as pessoas a serem mais produtivas. Então isso gera uma vida mais saudável, tanto no esporte quanto na alimentação, também do sono, ele falou. Então que esses pilares são muito importantes para darem gás para ele, para estar atento aos negócios, e isso oxigena e alimenta ele. E aí ele fala uma coisa muito incrível, que é: o mundo será o mesmo porque as pessoas são as mesmas.
isso na visão dele. O que acontece? Que exemplo que ele deu? Ele falou assim, as pessoas, elas só estão restritas porque elas estão obrigadas a ser restritas. E isso são 6 meses que a gente está vivendo, 7, mas elas viveram a vida inteira de uma forma, e não é por causa disso que elas vão mudar completamente agora a forma de viver. Então, o que ele diz é, as pessoas quando conseguir sair de casa vão querer socializar, vão querer encontrar os amigos, a família, ir a shows, ir a cinema, enfim. Então ele acredita muito que o mundo vai mudar e mudou por uma questão de digitalmente, né, quando ele fala, porque já estava no caminho e acelerou, mas as vontades das pessoas, os desejos, as necessidades e de compartilhamento e tudo mais, elas não vão mudar. Achei muito bacana essa visão dele, e eu também concordo, porque o ser humano é ser humano, a gente não vai ser substituído por máquina, nem viver dentro de casa 24 horas por dia. A gente precisa de várias coisas que a gente vai continuar precisando, então estar atento a isso para os negócios também. E aí ele fala, né, envelhecer é uma certeza, mas envelhecer com saúde, ela é uma escolha. Então, assim, com saúde, que ele diz da física e que te traz mental, e também ele tem muito a questão da espiritualidade. E aí eu vou concluir aqui esse vídeo falando com a frase que ele falou aqui: exercitar a fé, amor pelas pequenas coisas que ele citou, que é família, o dia a dia, de acordar e saber que tem saúde para fazer exercício, que tá vivo e que tem seu trabalho e tem agradecer o que tem e ser solidário ao próximo. Esse ponto ele fala e ele faz muito, porque ele tem muitas ações sociais e tem muita questão de ajudar ao próximo. Então ele fala que ele ajuda com incentivo de jovens, de startups, ele ajuda de caridade mesmo, instituições. Então ele tem prazer de ajudar o próximo. E o que ele falou que me marcou muito é que ele falou que quanto mais ele ajuda, mais ele é ajudado, e mais ele prospera, e mais ele é grato pela vida, e mais ele é grato por estar feliz, né? Por fazer outras pessoas também felizes e dar oportunidade para outras pessoas. Então, essa é a cabeça de um empresário bem-sucedido, próspero, e que, sim, ele tá, né, tem vários negócios, financeiramente ele tá com a vida ganha, mas ele ainda trabalha, ele ainda ajuda as pessoas, e ele tem um propósito muito maior, que é o de colaborar com o mundo. Então ele diz que tem uma fé em Deus inabalável, e não é questão de religião, é uma questão de fé que ele veio para contribuir com o mundo, e agradece ele poder contribuir, e sempre visando contribuir mais, e sempre super atento ao próximo. E ele diz que ele tem certeza que por isso que ele prosperou nos negócios. Então, toda essa visão técnica de ser líder, de se estar conectado com o melhor, né? Então, ser um curioso, ir atrás de inovações, saber o que está acontecendo, é para quem tem o espírito jovem. Idade é só um número, e eu tenho certeza que, independente da idade sua, da sua empresa, a gente pode fazer nosso melhor. E aí tá a história e a participação do Abílio Diniz na Digitalks, que me moveu a fazer esse vídeo e dividir com vocês essa percepção incrível da vida dele e de vida que ele tem, tá bom?
Se você gostou desse vídeo, comenta aí e compartilha, tá bom? Gratidão.